Agosto de 1944. Estrada de terra entre cercas vivas na Normandia. O ar está pesado, carregado de poeira e cheiro de combustível queimado. Um jipe americano avança em alta velocidade, saltando sobre buracos como se ignorasse completamente o terreno irregular. O motor ronca de forma contínua, sem hesitação, enquanto rajadas distantes ecoam no horizonte. Então, tudo acontece rápido demais. Uma explosão seca corta o caminho à frente. Terra e destroços sobem como uma parede. O motorista freia instintivamente. O veículo derrapa. E antes que possam reagir, tiros surgem das laterais. Sombras alemãs emergem das cercas vivas. Disciplinadas, coordenadas. O jipe para. O silêncio que segue é pesado, quase irreal. Minutos depois, o veículo já não pertence mais aos americanos. Ele está intacto. Um oficial alemão se aproxima lentamente, observando com atenção quase clínica. Hauptmann Karl Fischer não vê apenas um troféu. Ele vê uma peça de engenharia inimiga. Seus olhos percorrem cada detalhe. A carroceria leve, a ausência de blindagem, a simplicidade quase rude do design. Nada ali parece sofisticado. E ainda assim, aquele veículo acabou de atravessar terreno irregular, sob fogo, sem sequer falhar. Você quase consegue sentir a dúvida se formando. Os soldados ao redor começam a inspecionar o jipe. Um deles levanta o capô. Não há complexidade. Não há excesso de componentes. O motor está ali, exposto de forma quase didática. A engenharia parece óbvia demais, como se qualquer mecânico pudesse desmontá-lo e remontá-lo sem instruções. Fischer franze a testa. Ele está acostumado a máquinas alemãs, precisas, refinadas, mas exigentes. Veículos que funcionam como relógios, desde que recebam manutenção constante. Mas aquilo parecia indiferente ao abuso. O jipe é ligado novamente. O motor responde de imediato, sem engasgos, sem resistência. Um soldado alemão assume o volante com certa hesitação. Ele acelera levemente. O veículo se move com suavidade inesperada, absorvendo o terreno irregular como se fosse parte dele. Não há rigidez. Não há fragilidade aparente. Apenas movimento contínuo. Eles decidem testá-lo. O jipe é conduzido para fora da estrada principal, atravessando lama, pedras soltas, pequenas valas. Em qualquer outro veículo leve alemão, isso exigiria cautela extrema. Mas o Willys simplesmente segue em frente, sem protesto, sem esforço visível. Você percebe o momento exato em que a curiosidade vira inquietação. Fischer observa em silêncio. Algo não está certo. Aquilo desafia a lógica com a qual ele foi treinado. Um veículo militar deveria ser robusto, sim, mas também complexo, otimizado ao limite. Cada componente ajustado com precisão. E, no entanto, aquele jipe parece ignorar tudo isso. Simples demais, funcional demais, perigoso demais. Horas depois, o veículo já está integrado temporariamente à unidade alemã, não como prêmio, mas como ferramenta. Eles começam a utilizá-lo para tarefas rápidas, transporte de mensagens, reconhecimento leve, deslocamentos curtos, e a cada uso o mesmo padrão se repete. Ele não falha. Mesmo com combustível de qualidade inferior. Mesmo sem manutenção adequada. Mesmo sendo operado por soldados que nunca haviam dirigido algo semelhante antes. A confiança cresce, mas junto dela cresce algo mais. Desconforto. Fischer começa a fazer perguntas. Por que algo tão simples funciona tão bem? Onde está o ponto fraco? Toda máquina tem toda engenharia tem um limite. Mas quanto mais ele observa, mais percebe uma diferença fundamental. Os veículos alemães exigem respeito. Eles impõem regras, procedimentos, cuidado constante. O jipe americano, não. Ele parece feito para suportar erro humano. Essa ideia começa a incomodar profundamente. Em um conflito onde cada segundo importa, onde falhas mecânicas custam vidas, um veículo que simplesmente continua funcionando, independentemente das condições, não é apenas útil. É uma vantagem estratégica. E isso muda tudo. Ao cair da noite, o jipe retorna de mais uma missão improvisada.
coberto de lama, arranhado, forçado além do que qualquer manual recomendaria. Ainda assim, o motor permanece estável. O som é o mesmo de antes, constante, confiável, quase desafiador. Fisher se aproxima mais uma vez. Ele toca a lataria fria, observando como algo tão aparentemente comum pode representar algo tão significativo. Não é sobre o veículo, é sobre o que ele revela. Uma filosofia diferente, uma forma diferente de pensar a guerra. E pela primeira vez, surge uma pergunta que ele não consegue ignorar. Se algo tão simples pode ser tão eficaz, o que mais eles estão fazendo diferente? O silêncio da noite não traz respostas, mas deixa claro que aquela captura não foi apenas de um veículo. Foi o início de uma compreensão inquietante, uma que ainda estava longe de terminar. O Jeep continua em movimento antes mesmo que o sol rompa completamente o horizonte. A névoa baixa da manhã cobre os campos e o som do motor corta o silêncio com uma regularidade quase hipnótica. Não há hesitação na ignição, não há necessidade de ajustes delicados. Ele simplesmente funciona. Agora, não é mais curiosidade, é estudo. Hauptmann Carl Fischer começa a tratar o veículo como um objeto de análise sistemática. Cada retorno de missão é seguido por uma inspeção minuciosa, não por desconfiança, mas por uma tentativa crescente de entender o que, exatamente, torna aquela máquina tão resistente. Os soldados removem peças, observam, reinstalam, e tudo continua funcionando. Você percebe o desconforto aumentar à medida que a lógica tradicional falha. Não há tolerâncias absurdamente apertadas. Não há engenharia excessivamente refinada. Pelo contrário, há folgas, há simplicidade, há espaço para erro. E isso é intencional. Fischer começa a enxergar o padrão. Os veículos alemães são projetados para desempenho ideal em condições ideais. Máxima eficiência, máxima precisão. Mas isso exige manutenção constante, combustível adequado, operadores treinados. O Jeep americano não busca perfeição. Ele busca consistência. Essa diferença, quase filosófica, começa a ganhar peso. Durante um deslocamento mais longo, o Jeep é levado por uma rota que colocaria qualquer outro veículo leve em risco real de falha. Subidas íngremes, terreno irregular, trechos de lama profunda. O tipo de percurso onde engrenagens falham, motores superaquecem e suspensões cedem. Mas o Willys continua. Sem drama. Sem esforço aparente. Você quase consegue sentir a tensão silenciosa dentro do veículo. Os soldados não falam, mas sabem. Eles estão forçando aquela máquina além do razoável. E ainda assim, ela responde com a mesma confiabilidade de sempre. Não há orgulho nisso. Há inquietação. Ao retornar, Fischer ordena algo incomum. Ele quer que o Jeep seja deliberadamente negligenciado. Sem limpeza, sem ajustes, sem manutenção preventiva. Dias passam. O veículo acumula sujeira, desgaste, sinais claros de uso abusivo. Qualquer máquina alemã naquele estado começaria a apresentar falhas visíveis. Pequenos sinais primeiro, depois problemas maiores. Mas o Jeep ignora tudo isso. O motor ainda liga instantaneamente. A transmissão ainda responde de forma previsível. A estrutura ainda absorve impacto sem protesto. É nesse ponto que a percepção deixa de ser técnica e se torna estratégica. Fischer começa a conectar aquilo com relatos do fronte, unidades enfrentando mobilidade inesperada por parte das forças aliadas. Tropas que avançam rápido demais, que se reposicionam com uma agilidade difícil de prever. Até então, isso era atribuído à superioridade numérica. Agora, parece haver mais. Muito mais. O Jeep não é apenas um veículo. Ele é um multiplicador de eficiência. Ele reduz tempo de inatividade, reduz necessidade de suporte logístico, reduz dependência de mecânicos especializados. Ele transforma soldados comuns em operadores eficazes de mobilidade. E isso muda o ritmo da guerra. Você percebe o momento exato em que Fischer entende a implicação mais profunda. Não se trata apenas de um equipamento melhor. Trata-se de uma abordagem diferente. Enquanto a engenharia alemã busca controle absoluto, eliminando variáveis, o design americano parece aceitar o caos,
e funcionar dentro dele. Essa ideia é desconfortável, porque implica algo maior do que tecnologia, implica adaptação. Em uma tarde silenciosa, o Jeep é utilizado para uma missão de reconhecimento mais ousada. Avançando além do que seria considerado seguro, atravessando áreas onde a retirada rápida é essencial. Qualquer falha mecânica ali significaria captura, ou pior, o retorno demora, tempo demais. Quando finalmente surge no horizonte, o veículo está ainda mais castigado. Lama seca cobre quase toda a carroceria. Um dos faróis está quebrado. Há marcas de impacto nas laterais. Mas ele volta. Funcionando. Inteiro. Você quase consegue sentir o peso daquele momento. Não é mais uma observação isolada. É confirmação. Fisher não diz nada enquanto observa o Jeep parar. Ele apenas respira fundo, absorvendo o que aquilo representa. Porque agora está claro. A confiabilidade não é um detalhe técnico, é uma arma. E talvez uma das mais subestimadas de toda a guerra. Enquanto a noite cai novamente, a unidade alemã continua utilizando o Jeep como se fosse parte natural de seu arsenal. Mas a forma como olham para ele mudou. Não há mais desdém. Não há mais curiosidade superficial. Há respeito. E uma pergunta silenciosa que ninguém ousa verbalizar. Se eles conseguem produzir algo assim em escala, quantas outras vantagens invisíveis estão em jogo? O motor do Jeep se apaga lentamente, encerrando mais um dia. Mas a sensação que fica não é de conclusão. É de alerta. Algo fundamental está sendo compreendido. Tarde demais. E a próxima revelação pode ser ainda mais difícil de ignorar. O Jeep parte mais uma vez antes do amanhecer, cortando a escuridão com seus faróis desalinhados e o motor que já se tornou um som familiar, constante, confiável, quase imperturbável. Mas agora algo mudou. Não é o veículo. São os homens ao redor dele. A unidade de Hauptmann Carl Fischer já não vê mais aquele Jeep como um recurso improvisado. Ele passou a ocupar um espaço estranho dentro da hierarquia invisível do campo de batalha. Algo entre ferramenta e evidência. Uma prova silenciosa de que há algo fundamentalmente diferente do outro lado. A missão daquela manhã é mais longa, mais arriscada. Eles avançam por caminhos que não aparecem em mapas detalhados, atravessando zonas onde a presença alemã é instável. O tipo de operação que exige rapidez absoluta e, acima de tudo, confiança no equipamento. E ainda assim, eles escolhem o Jeep. Você percebe o paradoxo. Um veículo capturado, estrangeiro, simples até demais. E, no entanto, é nele que depositam a sobrevivência. O terreno piora à medida que avançam. A estrada desaparece, substituída por trilhas estreitas, sulcos de lama profunda e raízes expostas. A suspensão trabalha sem descanso, absorvendo impactos que fariam outros veículos cederem. O chassi vibra, mas não falha. O motor continua. Sempre o motor. Fischer observa em silêncio, segurando-se firme enquanto o veículo atravessa mais um trecho impossível. Ele já não procura defeitos. Já não tenta encontrar limitações. Porque naquele ponto, a ausência delas é o que mais pesa. O reconhecimento avança além do previsto. Informações são coletadas. Movimentações, posições, sinais claros de reorganização aliada. Há urgência em retornar. Cada minuto aumenta o risco de serem detectados. E então, acontece. Um som seco, distante, seguido por outro. Artilharia. O solo treme levemente. Não é um ataque direto, mas está perto o suficiente. Perto demais. O motorista acelera. O Jeep responde instantaneamente. Sem hesitação. Eles desviam da rota original, entrando em terreno ainda mais instável. Lama profunda engole parcialmente as rodas. Por um instante, um único instante, parece que o veículo vai parar. Mas não para. Você quase consegue sentir o alívio contido, misturado com algo mais profundo. Incredulidade. O Jeep se arrasta para fora da lama e continua, sem perda significativa de desempenho, sem sinais de falha iminente. Apenas movimento. Sempre
movimento. A artilharia continua ao fundo, marcando o tempo como um relógio irregular. Cada explosão reforça uma única realidade. Se aquele veículo falhar, não haverá segunda chance. Mas ele não falha. Minutos depois, eles alcançam terreno mais estável. A velocidade aumenta. O retorno se torna possível. Quando finalmente cruzam de volta para uma zona mais segura, ninguém comemora. Ninguém fala, porque todos sabem. Não foi apenas habilidade, não foi apenas sorte. Foi o Jeep. Ao estacionar, o motor é desligado mais uma vez. O silêncio que segue não é o mesmo de antes. Não há mais curiosidade naquele silêncio. Não há mais dúvida. Há aceitação. Fischer desce lentamente, observando o veículo como se estivesse vendo algo que vai além de metal e engrenagens. Ele já não tenta encaixar aquilo nos princípios que conhece, porque não encaixa, e talvez nunca vá encaixar. Nos dias seguintes, relatórios são enviados, observações técnicas, descrições detalhadas, tentativas de traduzir aquela experiência em algo compreensível dentro da lógica militar alemã. Mas algo se perde no processo, porque o que aquele Jeep representa não é apenas técnico, é conceitual. É a ideia de que, em um conflito dominado por precisão e complexidade, a verdadeira vantagem pode estar naquilo que simplesmente continua funcionando, sem exigir perfeição, sem depender de condições ideais, sem falhar quando mais importa. Você percebe o peso disso quando Fischer, pela última vez, observa o Jeep sendo preparado para outra missão. Não há cerimônia, não há destaque especial, e ainda assim, ele se tornou indispensável. Não porque é superior em todos os aspectos, mas porque nunca deixa de cumprir sua função. E isso é mais raro do que qualquer inovação sofisticada. Enquanto a guerra continua ao redor, com suas máquinas complexas, suas estratégias elaboradas e suas falhas inevitáveis, aquele Jeep segue em frente, ignorando tudo isso. Funcionando. Sempre funcionando. E no fim, essa pode ter sido a diferença mais silenciosa e mais decisiva de todas. Porque, às vezes, vencer não depende de fazer algo extraordinário, mas de nunca parar.